Já estamos a começar, ok. Aqui estamos mais uma vez. Bom, sejam bem-vindos ao nosso programa em língua portuguesa ao caminho. O meu nome é José Bernardo e aqui mais uma vez estamos da Igreja de São Paulo em Brookfield. E para uma festa, já o tempo, estamos quase no verão, mas ainda não estamos lá. As noites ainda estão um bocado frias, portanto ainda precisamos de um café quente, sabem, nesta altura do ano. E aqui, portanto, como eu sempre me refiro este é o quarto ano que fazemos este programa em português e em inglês e, portanto, o objetivo deste programa é levar a mensagem do Evangelho a todos, aqueles especialmente a que falam português e não só. E, portanto, vamos falar, vamos lembrar-se daquilo que falámos na semana passada. Portanto, a mensagem foi o retorno ou regresso a Jerusalém. E, portanto, tirámos de um outro grande homem da Bíblia, que foi Neemias, e, portanto, desenvolvemos essa mensagem e, portanto, falámos quando os exilados estiveram na Babilónia cerca de 70 anos e regressaram, não muitos regressaram, mas não todos que foram exilados, mas, portanto, regressaram para edificar o templo. E mais tarde, quando veio Esdras e veio com os levitas, só que eles podiam trabalhar no templo, e depois daí veio quase 100 anos depois, desde o templo foi destruído em 586, veio Neemias e, portanto, falámos disso. Hoje, por sua vez, vamos continuar no Antigo Testamento e vamos falar talvez do homem mais importante da Bíblia, depois do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecido, que foi o rei David, e, portanto, as promessas que Deus lhe deu a ele e que a promessa da linha dele, como a Nossa Senhora e José, que eram da tribo de Judá e da casa de David, veio o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, vamos começar a ler, depois de beber este café, um bocadinho mais de café, no livro de 2 Samuel. E, portanto, o título desta mensagem de hoje é As Promessas de Deus a David. E, portanto, vamos começar a ler do capítulo 7 e vamos começar a ler desde o verso 4 ao verso 14. E vamos começar, portanto, mas naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, dizendo-lhe: vai, diz ao meu servo David, diz o Senhor, não és tu que me construirás uma casa para eu habitar. Desde que tirei da terra do Egito os filhos de Israel, até ao dia de hoje, não habitei em casa alguma, mas qual viandante, tenho-me alojado sob a tenda e sob o tabernáculo improvisado. E durante todo este tempo que andei no meio dos israelitas, disse porventura a algum dos chefes de Israel que encarreguei de apacentar o meu povo: por que não me edificais uma casa de cedro? Dirás, pois, agora ao meu servo David, diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei-te das pastagens, onde apacentavas as tuas ovelhas, para fazer de ti o chefe do meu povo, de Israel. E estive contigo em toda a parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, e fiz o teu nome tão célebre como o nome dos grandes da terra. Preparei um lugar para o meu povo Israel, e o coloquei nele, e ele ali habita, sem jamais ser inquietado, e os filhos da iniquidade não mais o oprimirão como outrora. No tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, concedo-te uma vida tranquila, livrando todos os teus inimigos. Além disso, o Senhor faz hoje saber que será Ele próprio quem edificará uma casa para ti. Quando chegar aos fins dos teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, que nascerá de ti, e consolidarei o meu reino. Ele me construirá um templo e firmarei para sempre o meu régio trono. Palavra do Senhor. E, portanto, como eu acabei de ler aqui nesta passagem de escritura do Antigo Testamento, do livro do segundo livro de Samuel, e, portanto, como
como eu me referi, portanto, David pensava ele que era o que estava preparado para ele ser ele que ia edificar o templo, a casa de Deus, e portanto ele tinha o desejo de construir essa casa, mas portanto o templo para o seu Deus, e portanto embora isso fosse um sonho bastante nobre, Deus tinha outros planos na sua mente, e portanto a Bíblia diz-nos, isto foi quando eu me li o profeta, Deus deu a mensagem ao profeta Natão, a Nathan, e disse-lhe: vai, diz ao meu servente David, diz o Senhor, não és tu que me construirás uma casa para eu habitar. E portanto Deus escolheu o filho David, como o rei Salomão, como bastante conhecido também, e foi ele que portanto, Deus deu essa responsabilidade. Embora o Senhor rejeitasse, portanto, a proposta de David, o desejo de construir a casa de Deus ou o templo, Deus revelou um plano muito maior. Portanto, Deus disse a David, o Senhor disse que ele próprio é que ia construir uma casa, não David ia construir uma casa ao Senhor, Deus, não, eu vou construir uma casa para ti. Portanto, completamente diferente. Portanto, nem David, e esta casa, portanto, como eu me referi, durará para sempre, o reino permanecerá eternamente. Portanto, isto é uma grande promessa de Deus ao rei David. Nem David nem Salomão nunca entenderam. Portanto, essa revelação não foi do tempo deles, mas a promessa veio, como é sabido, cumprir-se no nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, mas nós sabemos, como é óbvio, que essa promessa foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo, que foi concebido pela virtude do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E portanto, o seu esposo José eram ambos da tribo da tribo de Judá e da casa de David, portanto, por isso é que ela foi, quando foi o recenseamento, eles eram da linha de David e foram a Belém, quando todos os que pertenciam tinham lá, e foi lá que nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo, como tinha sido anunciado pelo profeta Micaías, e portanto já foi cumprido há cerca de 2000 anos. Mas nesta mensagem temos dois grandes princípios bastante importantes que eu me quero referir. Primeiro, a proposta de Deus para David e a sua descendência, portanto foi muito maior que a proposta original do rei David, que queria construir ele o templo. Portanto, a ideia de David era boa, mas a proposta de Deus muito melhor. Isto também se aplica, portanto, a nós quando seguimos o Senhor e, portanto, cumprimos a sua vontade, Ele edifica nos nossos desejos por vezes, portanto, para o nosso bem. E, portanto, como nos diz na Epístola dos Romanos, que Deus concorre para tudo, para o bem daqueles que o amam e daqueles que, segundo o seu desígnio, são portanto, eleitos, como se diz. Portanto, neste caso, portanto, nenhum de nós é chamado, portanto, para fazer tudo. Portanto, o rei David, portanto, já tinha aquilo que ele cumpriu e o trabalho que edificou, portanto, na sua vida. Portanto, ele teve o trabalho, portanto, de eliminar os inimigos com a ajuda de Deus, de certo, de Israel, estabelecer o reino, portanto, construir a cidade de Jerusalém, governar o seu povo, como ele o fez, e escreveu, portanto, a maior parte do livro dos Salmos. Portanto, ele não esteve inativo durante toda a sua vida, muito trabalho. E, portanto, sempre que lemos parte dos livros dos Salmos, parte deles foram atribuídos ao rei David, e não só. Portanto, quando usamos os Salmos, vamos sempre buscar as escrituras dos hebreus. Portanto, nenhum dos Salmos foi escrito no Novo Testamento. Foi tudo, temos os Salmos de Salomão, alguns muitos que não sabemos quem foi quem os escreveu, mas a maioria deles foi o rei David. E, portanto, ainda hoje usamos na nossa liturgia. Portanto, ele governou o seu povo, escreveu, como eu disse, a maioria dos livros do Salmo, e como chefe arquiteto do templo, portanto.
Deus, por sua vez, decidiu dividir essa tarefa, portanto, da responsabilidade de construir o templo por intermédio dos seus filhos. Portanto, um deles foi o filho de David, o Salomão. Portanto, David, quando o profeta lhe levou a notícia, portanto, não ficou aborrecido ou se vingou de Deus. Antes, pelo contrário, David deu, portanto, de, alegremente aceitou a vontade de Deus, como sempre fez durante toda a sua vida. Nós também, quando crescemos espiritualmente, portanto, temos que saber que, por vezes, os ministérios que nos são concedidos, que isto, a vida aqui nunca é para sempre, especialmente na Terra, e, portanto, quando Deus nos dá uma tarefa ou um ministério, vai chegar o dia que temos que passar esse ministério a alguém, a alguém que nos vai suceder, como ele, portanto, quando o tempo dele de reinar e, portanto, o tempo dele acabou, portanto, Deus escolheu outra pessoa como o seu filho para ser aquele o seu herdeiro que iria cumprir, portanto, a tarefa de construir a casa ao Senhor. Por vezes temos que deixar os nossos ministérios, como eu me referi, os nossos irmãos e irmãs como sendo os nossos colaboradores, portanto, e sucessores, portanto, como o rei da Bíblia. A Bíblia diz-nos, portanto, isto foi o que o David fez antes de, quando soube que era o seu filho que ia suceder nesta tarefa, que disse o ouro, a prata, o bronze e o ferro existem em número incalculável, portanto, ele já deixou tudo isso preparado. Vamos ao trabalho e que o Senhor esteja contigo. Portanto, isso Deus a fazer a comissão ao seu filho Salomão. E ao mesmo tempo, David mandou a todos os chefes de Israel que, portanto, que ajudassem o seu filho nessa grande obra. Portanto, a obra como o do templo demorou a construir como cerca de 46 anos, quase meio século, e, portanto, aqueles primeiros que começaram a construir, portanto, nunca viram o seu fim. Portanto, a obra foi tanto grandiosa que demorou esse tempo, e, portanto, David nem o seu filho, quando foi a consacração do templo, portanto, o Salomão é que fez a consacração e, portanto, quando o templo foi inaugurado, e, portanto, por volta do ano 960 antes de Cristo, portanto, da era de Cristo. E, portanto, esta foi a mensagem. Portanto, vamos resumir a aplicação, sobretudo, dessa mensagem. Portanto, a aplicação por nós, e, portanto, como Deus deu as promessas a David, ele pensava que era ele que seria aquele, como Deus esteve sempre com ele, e Deus, portanto, disse, não, tu não vais fazer a casa, eu sim vou-te fazer uma casa que durará para sempre. E como eu referi, qual foi a casa? Da linha da dinastia, como assim dizer, dos reis, portanto, na altura a linha dos reis morreu na Babilónia, mas Deus cumpriu a sua promessa quando Maria e José, portanto, descendentes diretos da tribo de David, não eram reis, eram tanto cidadãos normais de Israel, mas foram, portanto, eleitos ou escolhidos, por assim dizer, para serem aqueles que traziam, especialmente a Nossa Senhora, a Virgem Maria, que concebeu por virtude do Espírito Santo e deu à luz o Messias, e especialmente em Belém, que é a cidade de David, e, portanto, aí, portanto, concebeu e foi cumprida o reino eterno que Deus prometeu ao rei David. Portanto, foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. E, portanto, nunca quero me despedir daqui antes de terminar este vídeo, sempre faço este convite a aceitarem o nosso Senhor Jesus Cristo como o vosso pessoal salvador. E como sempre, como eu me refiro, o pecado é que nos separa de Deus. Mas Jesus Cristo, há cerca de 2000 anos, tomou conta desse problema. Como é que ele tomou conta? Quando morreu na cruz e com o seu precioso sangue que derramou, fez o atonamento para os nossos pecados. Portanto, o pagamento que era exigido foi feito há cerca de 2000 anos. Como Jesus disse na cruz,
na cruz, disse, acabou, está completo. Em hebreu disse telaskai, ou em grego o pagamento completo. E, portanto, quando aceitares Ele como o seu pessoal Salvador, o que é que eu devo fazer? Como uma prece como esta: Senhor, tende piedade de mim, um pecador, como fez aquele indivíduo que foi ao templo, disse: Senhor, tende piedade de mim, um pecador. E Jesus disse: este aqui, não o fariseu que disse que não era pecador e disse que fazia tudo o reto, mas ele reconheceu que ele foi, portanto, perdoado. Isso também com uma prece como esta: Senhor, de acordo com a sua palavra, serás perdoado e terás um lugar, uma relação pessoal nesta vida. E quando esta vida terminar, que nunca sabemos quando é que termina. E nós queremos estar certos, com Deus, e estamos no caminho certo, porque se morremos separados por Deus, a separação será eterna, e não queremos que isso aconteça. Seremos ou num lugar chamado o inferno e passar lá a eternidade, que a eternidade é para sempre, portanto, separados from Deus. E, portanto, isto é o propósito deste programa, para que as pessoas, Deus, Jesus Cristo veio aqui para nós, não caímos lá nesse lugar, e, portanto, aceitai como o pessoal Salvador, e quando esta vida acabar, ter um lugar no seu reino. Nunca quero também deixar uma oração para o Presidente, os ramos do Senado, o Congresso e todos os membros os dirigentes, como o nosso governador do nosso Estado, Lamont, e também os nossos meios das nossas cidades. E aqueles que combatem a pandemia do vírus, do coronavírus, também esses que trabalham nas linhas da frente, que Deus os proteja, e a vacina, que mais e mais as pessoas sejam vacinadas, e, portanto, aos poucos tudo vá para a normalidade. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Desejo-vos que tenham mais um princípio deste mês de maio, que entrem com o pé direito. Hoje é o primeiro do mês, e que Deus esteja convosco na próxima semana. E aqui prometemos, na próxima semana estaremos aqui com mais uma mensagem em português, em inglês. E até lá, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. My name is João Bernardo, and we are here again in the St. Paul Church in Brookfield for one more program of Café com José, or Coffee with Joe. That's why I've been drinking now, and we still in May, the nights still a little cold in the night time, and we need a little a warm drink for us, to clear our throat, and I like coffee. That's the reason more than anything else. So today we just to come to remember what we speak last week. We talk about the title of message was Return to Jerusalem, and we talk about Nehemiah, one of those great men of the Bible, and the way he come to rebuild the walls of Jerusalem. The city was, as I mentioned, was destroyed of both the center and the walls, and the people they live over there in great misery. So this man was like the right hand of the king Xerxes, and was in Babylon, and he went there and he rebuilt the walls, and he made history, and was in the record time. And God used him a great way, and he used the people. They went with him to, especially the tribe of Levi. They can work in the temple. So we talked about that last week. Today we are in the Old Testament, in the second book of Samuel, and again one of the great men of the Bible, besides of the Lord Jesus, who was maybe one of the great ones, and that's why from his line come the Messiah, and was the promise. And we today going to talk that the promise God to David, and from David the line, the tribe of Judah, and come the Blessed Virgin Mary and her spouse Joseph, and both members of the house of David, and they fulfilled God through them the promise of the Messiah, and the day the Messiah comes just 2,000 years ago.
and he was born in Bethlehem, the city of David. But I'm going to read a few verses from the second book of the Samuel, and I gotta read from the chapter 7, and I start in the verse 4 to 13. So the reading from 2 Samuel. But that same night the word of the Lord come to Nathan. Go and tell my servant David, thus says the Lord, are you the one to build me a house to live in? I have not lived in the house since the day I brought up the people of Israel from Egypt to this day, but I have been moving about in a tent and a tabernacle. Wherever I have moved about among all the people of Israel, did I ever speak a word with any of the tribal leaders of Israel, whom I commanded to shepherd my people Israel, saying, why have you not built me a house of cedar? Now, therefore, thus shall say to those you say to my servant David, thus says the Lord of hosts, I took you from the pasture, from the following the sheep, to be a prince over my people Israel. And I have been with you wherever you went, and I have cut down your enemies from before you, and I will make for you a great name of the great wonders of the earth. And I will appoint a place for my people Israel, and I will plant them, so that they may live in their own place, and they be disturbed no more. And evildoers shall afflict them no more, as formerly. From the time that I appointed judge over my people Israel, and I will give you rest from all your enemies. Moreover, the Lord declares to you that the Lord will make you a house. When your days are fulfilled, and you'll lie down with your ancestors, I will rise up your offspring after you, who shall come forth from your body, and I will establish his kingdom. You shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. The word of the Lord. As I mentioned, the promise, to start, David was in mind, he had like dream was the one to build this house, the house of God, or the temple, but his desire to build a house for God was, that's why he was prepared, and we asked Nathan, and Nathan in the beginning told, yeah, you go ahead, but in that same night, as the Bible says, the word of God come to Nathan, as that passage I read before, and so it seemed like God have some different plan like David. Although this dream was a noble dream to build the house of God, God did not want to build, don't want to David to build his temple. He had David's son Solomon for that responsibility. However, in denying David's desire to build a house for him or the temple, God revealed a much bigger plan. That's the promise I read. He said, I will make you, David's house is a dynasty, and being like an eternal or the everlasting. And David's name and lineage will last forever. As I mentioned, was fulfilled in our Lord Jesus when he was born in Bethlehem of Judea. It is likely that neither David, by that time, God gave the promise to Nathan, neither David or even his son Solomon was aware of that promise. It was almost 950 years before our Lord comes, so it was almost 10 centuries before, or 9.5 centuries. So it was long before, that was fulfilled, but we know it was fulfilled about 2,000 years ago. But now that the promise was fulfilled in Jesus Christ, was conceived by the Holy Spirit, and was born of the Virgin Mary, and was along with Mary and along with his spouse Joseph, both are from the house of David and the tribe of Judah.
That was the promise fulfilled on them. There are two important principles to consider here in this message, two great points. And the first one, what God proposed for David was far, and his family was far greater than the promise. So David was he desired to build house of the Lord, and the Lord said, "No, I build you a house. Your dynasty and your kingdom will be last forever." So it was a everlasting promise. So David never saw in this lifetime, but we know, you and I, that this was fulfilled almost to 20 centuries ago. David's idea was good, God's was far better than David. This often true in our own life. So when you follow the Lord for years and we obey His will, sometimes God will in our dreams too, and for even greater good. God promised in the book of Romans 8:28, God work all things for the good to those who love Him, and those they do His will, and those they are calling according to His purpose. Those they do purpose of. God sometimes have for more than you can ask or even imagine what He does, as He did for David. The second, none of us, we call to do it all. David, we did more than any king in Israel, and his name was today, even his star and everything. After him and Moses are the most people in the Jewish faith. We know King David and Moshe or Moses is the great one in the Jewish faith. Second, as I mentioned, none of us equal to David was a classic, high performer. So he apparently was thought he root all the Israel enemies, established the kingdom, build Jerusalem. This is the things that govern the people. Write most of the book of the Psalms. He's not only was a man of war and a man of is the king, and he honor the Lord by his right in the Psalms, most of the Psalms. Every time when you read the Old Covenant, we people, a lot of people, they think the Old Testament is not important. You see, every time you read the book of Psalms, the book of Psalms is always from the Old Covenant. We don't find all the Psalms were written way before the New Testament. When you read a Psalm in our liturgy in Sundays, so we use the Jewish scriptures all the time. So it's not from the New Testament always. And this man I mentioned, David, was one of he wrote most of the Psalms. God's on the other hand, shows to divide the task of to his children. He chooses David's son Solomon to accomplish that responsibility to build his house. David graciously, he was not mad with God because God chose his son, but he was not even mad, but he was already prepared, and he left already like everything set for his son to put the ends to work. David graciously accepted God's will. As you grow in spiritual maturity, so that's the application to us. We're not going to live forever, and you can have a ministry, you can preach the gospel for 1,000 people, but one day our ministry ends and our life ends, so you got to pass that ministry to somebody. You're not going to take that to heaven, so somebody got to keep the work, as the King David do. Somebody after the rule, Israel, his son, and his line of the kings, until the line of kings die in Babylon, and God chooses two peasants to fulfill his promise. The application to us, with a great, this is the work David was all set before he left the work to his son. With great pains I had provided for the house of my Lord. 100,000 talents of gold, 1,000,000 talents of silver and bronze and iron beyond waging. So
iron, bronze, even you can measure was so for three and so much. So for that was so much, bronze and iron, and even it was and the before timber from Phoenicia, or today is the country of Lebanon, and David already prepared that to build, to use it to build the temple, and he said to his son, "You have an abundance of workers like stone cutters, masons, carpenters, and all kinds of artisans, craftsmen, without number, and skilled in work in the gold, silver, and bronze, and iron. And now we're going to, and the last words they give to Solomon, now begin to work, and the Lord be with you." And put your hands to the work, and the temple took 46 years to build, almost half a century, but God, Solomon finished the project, and God and David already prepared everything, like he set the stage for everything. And this was the message of the application to us. You see, the application is as God was trying to build do a good thing. Was a great, a noble thing to do, to build house for his God and his Lord. And God has something greater in mind. No, he told David, "No, you're not going to build me out. I build you house. Your dynasty and your kingdom shall be before me forever." And as I mentioned, it was fulfilled in our Lord Jesus Christ. So it was a great promise. That's why the promise today was important, like almost 3,000 years ago, and is important today because from the line of David comes the Messiah, and the Messiah is the one, our Savior, and save us from our sins. And this was the message pretty much we talk about in Portuguese. I never want to finish any one of our message before I invite you, make our Lord Jesus Christ. That's the purpose he came 2,000 years ago. That's why always, because it's so important, because the sin that separates us from our Lord. Our Lord deal with that 2,000 years ago, when he shed his blood in the cross and atoned for. So the payment is in full. What am I supposed to do? Just to repent and tell, "Lord, have mercy on me, a sinner," as the man on the cross was died before our Lord, and when he was crucified along with our Lord. That's why it's a prayer, a quick prayer, and the Lord is, "Today you will be with me in paradise." And the same apply to you. Today you can be with the Lord, not in the paradise yet, but have a place, a relationship with Him, a personal relationship. And when this life ends, you never know when. You can be so. You don't want to be separated from God for eternity. So take take God at His word, and God promise, "I go prepare a place for you," and you can prepare a place for you live for, like He promised to King David, for eternity. So this is was the message of this week. I pray for the President, for the Senate, the Congress, and our Governor Lamont, and for the people that work with the pandemic of the coronavirus. I pray that those that work in the front lines, and those that have seen the people all over the place. And I pray for this, the life little by little comes normal to not only in this country, the country is Israel, and because you desire to go back there in August, and we pray for by that time the coronavirus will be over with that, and we pray for that country, and also for our great country, the United States, and from the country of Portugal too. And always I see people from Portugal there in the Holy Land. So this was the message of this week. I promise you next week will be another message in Portuguese and English, and I start with the right fit in the month of May, the month of our Blessed Lady, when she appeared in Fatima almost 100 years ago, more than 100 years ago. So it's a great month for the Portuguese people too. So until next week, God really shall bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.